Graça e paz do Senhor Jesus. Diga aleluia. Diga um aleluia forte, amém? Como eu disse, eu ia estar gravando um vídeo por semana e cada semana eu ia estar vindo com um tema diferente. Eu ainda quero reafirmar de que eu acredito de que as redes sociais, Facebook, YouTube, WhatsApp, seja lá o que for, podem ser um canal para evangelizar, para tocar pessoas que não vão na igreja. Nós somos a igreja que os ímpios não leem, você sabia disso? Quando os ímpios não vão na igreja, quando as pessoas que não têm Jesus não querem a igreja, não querem participar de um pequeno grupo, de uma célula, seja lá o que for, e eles veem a sua vida, eles conseguem enxergar em você o Senhor Jesus, e eles podem ter sua vida transformada. Eu quero estar vindo com um vídeo por semana, e daqui a uns dias eu vou estar criando um canal no YouTube. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Diga amém. Essa semana você está vendo aí o tema, que tem esquisito, né? Como pegar lepra. Na verdade, te ensinar a não ter ela, né? Claro, você entendeu. Deus, Ele é um Deus que cuida de nós. Júlio, como é que Ele cuida de nós? Por que que quando eu oro, nem sempre tem que aparecer um anjo na minha frente, nem sempre aparece Deus na minha frente? Por que que quando eu oro, geralmente Ele não aparece? Sabe por quê? No meu primeiro vídeo eu disse que nós somos cristãos, e cristãos significam pequenos cristos. Quer dizer que eu sou um pequeno Jesus aqui na terra. É por isso que toda vez que eu vou orar, que eu vou fazer qualquer coisa em nome de Jesus, o mundo espiritual, isso inclui anjos e demônios, quando eles olham para mim, eles não me veem na verdade, eles veem o sangue de Jesus que me cobriu quando Ele morreu na cruz do Calvário. Diga amém. Deus, Ele trabalha com uma hierarquia de autoridades. O que significa isso? Todo mundo que está englobado no mundo espiritual, todo mundo que está englobado no corpo de Cristo, está também incluído debaixo de uma autoridade. Eu estou debaixo de uma autoridade. Alguém que Deus colocou para me liderar, para me orientar, para me dizer o que eu tenho que fazer, onde é que eu devo ir. Claro, separando o que é a opinião de líder com o que é a vontade de Deus. Ele me instrui segundo a Bíblia. E eu faço isso com os demais. Deus, Ele trabalha com autoridades. É por isso que às vezes eu vou orando, eu oro por alguma coisa, eu oro para que Deus me dê alguma coisa, e o que Deus faz? Deus me envia o meu líder para poder me orientar a respeito do que tem que acontecer. Já percebeu de que geralmente nós não temos coragem de perguntar para o nosso líder aquilo que é óbvio? Por exemplo, ah, meu Deus, eu quero tanto namorar aquela fulana de tal, ela já tem tudo, meu pai, ela só não converteu ainda. Engraçado, você tem coragem de orar para Deus pedindo uma coisa absurda dessa. Mas quando você vai conversar isso com o seu líder, você não tem coragem. Por quê? Porque a resposta é óbvia. Se a resposta é óbvia para um homem, a resposta é óbvia para Deus, Jesus Cristo. Continuando. Geralmente nós não temos coragem de pedir para as pessoas uma orientação, que nós temos coragem de pedir para Deus, porque nós sabemos que a resposta é óbvia. E nós, quando Lúcifer caiu, quando o homem pecou, nós viemos com a semente da rebeldia. Dentro de toda pessoa tem um lobo louco para poder desonrar alguém, e tem um lobo louco para fazer as suas vontades. Eu ouvi esses dias para trás de que uma das coisas mais terríveis que o homem tem é o seu orgulho, é o seu ego. E eu acredito nisso. Quando o líder vem e exorta você a respeito de alguma coisa que você fez de errado, você vai, fecha seu coração e você começa a alimentar aquele ódio, aquele negócio todo. Por quê? Porque o líder mal foi lá e te exortou a respeito de algo que você está fazendo de errado. Mas como assim? Essa é a função do líder. O Senhor se manifesta através do seu líder na sua vida. Quando essa semente do pecado começar a borbulhar dentro de você, para você expor o seu líder, para você poder fazer alguma coisa de errado contra ele, em nome de Jesus, pense duas vezes antes de você fazer isso. Até mesmo porque a Bíblia diz a respeito. Esqueci o que eu ia falar. Então, você às vezes pensa, mas o meu líder errou comigo, me exortou na frente de todo mundo, o meu líder fez alguma coisa errada comigo. Sei lá o que ele tenha feito com você. O erro do seu líder é o seu teste. E geralmente são por causa dessas coisas que as pessoas começam a pensar, se eu fosse o líder daquele povo, se eu fosse o líder dessa igreja, se eu fosse o líder dessa célula, eu faria diferente. Uai, peraí, se fosse para você ser o líder, Deus ia colocar você como líder. Então se não é você ainda, porque não está no tempo. Você ainda não está maduro bastante para assumir um povo. Então espera que o seu tempo vai chegar. Lá na Bíblia, Romanos capítulo 13, lá diz, Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, o que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si
mesmo a condenação. Meu Deus, fala misericórdia. Ué, Júlio, aí tá dizendo que toda autoridade foi imposta por Deus? Sim, tá escrito que toda autoridade foi Deus que colocou. Então quer dizer que Hitler foi colocado no poder por Deus? Ué, como assim, ué? Exatamente. Mas antes de você pensar alguma coisa errada, deixa eu explicar algo. Não foi Deus que errou colocando Hitler no poder. Foi Hitler que errou aonde Deus o colocou. Deus coloca pessoas às vezes na liderança, a pessoa responde errado e erra. Saul foi um exemplo disso. Se você for ler a Bíblia, Saul começou muito bem, mas o coração dele começou a se corromper e as coisas começaram a dar errado. Deus acerta na escolha, mas o homem erra na resposta. Lá em Números 12 diz: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Meu Deus, meu Deus. Imagina o tamanho da treta. O que aconteceu? Moisés, ele se deitou com a mulher que adoravam outros deuses e ele não podia ter feito isso. Ou seja, Moisés errou e foi constituído por Deus na liderança. E aí a Miriam e Arão foram conversar. Ué, quer dizer que Deus só pode falar através de Moisés? O que ele acabou de fazer? Acabou de deitar com a mulher cuxita lá, adoradores de demônio, e Deus vai falar só com Moisés? E a Bíblia fala que Deus ouviu o que Miriam e Arão disseram contra Moisés. Ué, então quer dizer que Deus ficou irado por Miriam e Arão falarem mal de Moisés, mesmo ele tendo errado? Sim! Se você for olhar o resto da história, a Bíblia fala que a nuvem parou de andar, meu Deus do céu. Imagina você agora sendo Miriam e Arão. Ô Miriam, então olha lá, tá vendo Moisés que ele fez? Moisés é um cafajeste, o nosso líder que não sabe liderar a célula direito, o nosso líder que erra, o nosso líder que peca, o nosso líder que é imaturo, o nosso líder que é isso, aquilo outro, tudo. E Arão, é verdade Miriam, é verdade, o nosso líder que não presta, o nosso líder que é imaturo. Então vamos começar aqui uma rebelião aqui, meu Deus. E o que aconteceu? Deus ouviu, a nuvem parou. E se você continuar lendo o resto da história, mostra que Deus mandou fazer uma tenda e mandou chamar lá para dentro da tenda Miriam, Moisés e Arão. Imagina você na pele de Miriam, que começou essa rebelião toda. Vixe! A nuvem parou! Logo depois do que eu disse do papai Moisés. Meu Deus do céu, e agora? Imagina Arão. Vixe! Eu estava concordando com Miriam. Eu também roubei. Imagina Moisés, estava nem sabendo disso. Se você for ler o resto da história, lá fala de que Deus mandou eles fazerem uma tenda. E eles três tiveram que ir para essa tenda conversar com Deus. E Deus falou: olha, eu escutei o que vocês disseram a respeito do meu servo Moisés. Com os meus profetas eu falo através de sonhos, eu falo através de profecias, através de todas as maneiras. Mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Deus, ele ficou, a Bíblia fala que ele ficou irado com o que aconteceu. Miriam pegou lepra. E Moisés e Arão teve que rogar pela vida de Miriam para que ela não morresse. E para que essa lepra sumisse dela. E o que Deus fez? Então ela vai ficar com essa lepra durante 7 dias e vai ficar fora do acampamento. Miriam ficou exclusa do povo durante 7 dias e esse é o fim da história. Uai, Júlio, mas Moisés não estava errado. Uai, Júlio, mas o meu líder não fez aquilo. Uai, mas o meu pastor não fez aquilo outro. Uai, mas o meu pastor não disse aquela bobeira. Uai, mas você não está vendo que o meu pastor está errado. Você não está vendo que o meu discipulador está errado, que o meu líder está errado. Você não está vendo que quem está acima de mim está fazendo tudo errado. Porque se eu fosse o líder desse povo, eu faria melhor. Eu faria diferente. E o que Deus fez? A nuvem parou. Deus não aprovou, Deus não fez parte desse clubinho satânico de falar mal do líder, por mais que ele é. Lembrando que o erro do nosso líder é o nosso teste. Não é porque o nosso líder erra que a gente tem que metendo pau, falando tudo mal a respeito dele. Ele é o nosso líder, nossa liderança. É alguém que Deus instituiu como liderança para as nossas vidas. Porque quando você for um líder, você também vai errar. Quando você for um líder, você também vai falar bobeira, às vezes, à frente das pessoas. Nós temos que cobrir o erro da nossa liderança. Se você pegar aquela história de Noé, aonde ele ficou bêbado e um dos filhos riu do pai, e outro filho foi e cobriu de costas a nudez do pai, porque Noé tinha ficado muito bêbado e os filhos viram aquilo e um deles riu e o outro foi cobrir de costas. Cobrir de costas, respeito absoluto. Entenda de que toda autoridade foi imposta por Deus. E cuidado para que você não pegue uma lepra espiritual por ir contra essas autoridades. Para que você não erre o dia quando você for um líder. Para que você não erre quando você for uma pessoa colocada por Deus em algum lugar. Quando o seu líder errar com você,
Cubra a nudez desse líder de costas. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta rebeldia hoje, você vai colher rebeldia lá na frente. Como é que Lúcifer caiu? Lúcifer caiu porque ele quis começar um clubinho de rebeldia contra Deus. Você pode perceber de que todas as pessoas que começam revoltadas com liderança, o que elas fazem? Elas vão lá, começam a armar o clubinho de pessoas que também pensam como você e vai todo mundo contra o líder. A lepra tá garantida. Respeita o líder que Deus te deu, respeita a liderança que ele colocou na sua vida. Isso está vinculado com pai, com mãe, com autoridade, seja lá qual for, respeite essa pessoa. Não fique falando mal, não fique xingando essa pessoa nas costas, não faça isso. Se tem alguma coisa que você pode fazer quando o seu líder erra, primeira coisa, orar por ele. Segunda coisa, guardar ele. Quer dizer que quando o seu líder erra, você vai ficar espalhando para todo mundo que ele fez a coisa errada. Você vai começar a criar o mesmo exército que Lúcifer criou contra Deus. A autoridade terrena, ela é representação de Deus aqui na terra. Então, quando eu desonro minha autoridade espiritual, eu estou desonrando o Deus que colocou aquela pessoa para me liderar. Diga aleluia. Bom, então esse foi o vídeo. Eu queria te pedir para que você compartilhasse se você sentiu tocado da parte de Deus. Marque seus amigos. Eu quero mesmo estar enfatizando esses vídeos cada vez mais para que o Senhor possa levar o Evangelho de uma maneira mais devastadora pelas redes sociais. Então até semana que vem. Um abraço.